segredo é crer para então viver. O segredo é viver o puro amor em tudo que faço, em tudo que sei. Este é o momento, o poder da oração está em suplicar, o poder de mudar está em tudo entregar. Coloco aos teus pés tudo que sou. Este é o momento. Toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Eu sou completamente teu, ó meu Senhor. Procuro a verdade em meu caminhar e sigo a ti pelos olhos da fé. Cada passo que eu dou, bem mais eu estou. Este é o momento. Toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu cimento ser levado a ti. Eu sou completamente teu, ó meu Senhor. Aqui, agora e por toda a vida, eu vou dizer: toma o meu coração, tendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti. Eu sou completamente teu, completamente teu. Eu sou completamente teu, ó meu Senhor. Completamente teu. Amém? Bem, é com muita alegria, né, que eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial, tá, que irá compartilhar a palavra nesta manhã, tá bom? Vem cá, pastor Adilson. Olha, pastor Adilson, eu vou me ousar dizer que ele tá lindo, viu? Olha, esse uniforme aí deixa qualquer pessoa bonita, viu, pastor? Por isso que eu uso. Viu, pastor? Olha, mas conta um pouquinho da história desse uniforme, pastor, porque tá um pouquinho diferente, né? E ele falou, estava preocupado, olha, o meu uniforme não está atualizado, mas conta um pouquinho aí de quando foi a tua investidura, tá, pastor? E fala para o pessoal aí um pouquinho sobre esse que tem de relevante para a sua vida. Uma saudação maranata para o nosso pastor Adilson. Vocês me permitem falar sem máscara? Pode ser? Vai ser. Eu confesso que eu ainda não me acostumei, né? Daqui a alguns anos, se tudo transcorrer bem, a gente não vai precisar mais usar esse negócio. Mas que é complicado falar de máscara, com máscara, então, é terrível. Mas, gente, um sábado muito feliz para vocês.
Que a graça de Deus e a paz de Cristo Jesus possam encher o coração de todos nessa manhã, amém? Por isso, é um prazer ver vocês nesses dias de reencontro, né? Louvado seja Deus, porque você está aqui para nós nos encontrarmos, para nós louvarmos o nome desse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Um sábado muito feliz para vocês, sabe? Que o Espírito Santo possa encher o seu coração de paz, de alegria e de felicidade em Cristo Jesus. Amém? Por isso, amém, gente? Tá? Eu não sei se alguém já disse para você que é muito bom te ver. Já disse? Não? Ninguém disse hoje para você? Bem, nesses dias de quarentena, de distanciamento, a gente não pode dar um abraço, não pode dar um beijo, não pode dizer, olha, mas a gente pode dizer bom te ver, pode ou não pode? Sim ou não? Então não pode apertar a mão, né? Não pode apertar a mão, que coisa. Mas olha, você pode dizer para a pessoa que está aí ao seu lado, é muito bom te ver, eu estou feliz porque você está aqui, porque você veio, porque estamos juntos para adorarmos o nome do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Redentor. Queridos, tem aproximadamente 4 meses que a gente não se encontra aqui na igreja. Portanto, esse é um dia histórico, um dia muito bom, porque estamos aqui, e eu quero dizer para você nessa manhã, que é muito bom que te ver. Amém por isso? Bem, eu tive alguns encontros essa semana, ou reencontros. Um deles, Jefferson, foi muito engraçado, tá? Eu me encontrei com um amigo, ele olhou assim para mim e disse assim, nós conversamos um pouquinho, ele olhou assim para mim e disse assim, pastor, o senhor está barrigudo. Nessa quarentena o senhor ficou barrigudo. Eu disse, pois, eu procurei a barriga, confesso a você que eu procurei a barriga, não achei tanto assim, mas esse encontro me impactou tanto que na segunda-feira eu estava correndo. Eu disse, rapaz, estou ficando barrigudo. Aí fui correr, né, para apresentar-me aqui junto com vocês, sem essa barriga toda assim, né, porque senão, né, não fica bem ver vocês aí. Tá? Mas o outro encontro que eu tive foi bem interessante também. Nós, como você havia mencionado, nós estávamos conversando sobre usar ou não o meu traje. Vocês já perceberam que ele é bem antigo, né? E uma pessoa disse assim para mim, ela disse assim para mim, olha pastor, não tem problema o senhor usar não, pode usar para o senhor mostrar que ele é velho mesmo. Aí eu disse assim, rapaz, um me chama de barrigudo, o outro me chama de velho, aí o pessoal quer acabar comigo mesmo. Então, os reencontros tem dessas coisas, né? Tá certo? Então, uma das razões porque eu estou usando esse traje aqui, né? É pelo incentivo da minha amiga. Olha, o senhor é velho, então eu estou aqui para mostrar que sou velho. Mas como a igreja adventista diz que velho é até 100 anos de idade, não é assim? Jovem, né? Jovem até 100. Então eu posso usar. Posso ou não posso? Só tenho 55 anos de idade. Tá? Só tenho 55 anos de idade. E esse traje, né, eu comecei a usá-lo quando eu era jovem. Quando eu era o quê? Quando eu era jovem. Então, há 30 anos atrás. Olha, tem tempo, né? Tem tempo. Mas louvado seja Deus, porque Deus, ao longo desse tempo todo, tem me feito ainda jovem. E que coisa boa é ser jovem, que coisa boa é ter a cabeça jovem, que coisa boa é estarmos aí com a cabeça voltada para Deus. Bem, gente, nós estamos iniciando uma semana de oração, e toda semana de oração é muito marcante na nossa vida. Jamais saímos de uma semana de oração da mesma forma como entramos. Portanto, eu quero desafiar a você, para que ao longo dessa semana, você se coloque aos pés da cruz, que você entenda que toda a sua vida, tudo que você tem, todas as suas habilidades, todos os seus dons, tudo que você pode realizar, tudo tem que ser feito por Ele, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para a glória dEle, para a glória desse Deus que é único, que é o eterno, que é o Rei dos Reis e Senhor
dos senhores, tá? A fim de que, no final dessa semana, ao sairmos da mesma, nós saiamos daqui mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que durante essa semana, vamos ter vários encontros com esse Deus. E que, à medida que nos encontrarmos com Ele, sejamos transformados à imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Cristo. Afinal de contas, a Ele toda a glória, todo louvor, hoje e para o que, gente? Todo sempre. Amém por isso. Amém. Bem, mensagem, eu gostaria de fazer uma propostazinha para vocês. Quantos gostam de ganhar presentes? Olha, só gostava, mas nem todo mundo gosta de ganhar presente? Olha, lá em casa é uma briga, viu, gente? Porque todo mundo lá em casa gosta de ganhar presente. Quando vai chegando o aniversário, é mensagem, olha, não se esqueça do dia tal, estou chegando aí, meu dia tal, etc. Eu já comecei a fazer a propaganda, né? Porque Dia dos Pais está chegando, já comecei a falar para os meus filhos, olha, Dia dos Pais, nós estamos na quarentena, tem toda a reclusão aí, tudo isso, mas Dia dos Pais está chegando aí. Tá? Comecei a fazer. E minha esposa já começou a fazer a propaganda do aniversário dela, né? Que também é este mês de agosto. Mas, como só alguns poucos aqui gostam de ganhar presentes, então para esses alguns poucos, tá? Eu trouxe uma Bíblia, tá? Essa Bíblia tem um significado interessante, é uma Bíblia que é uma relíquia, né? Porque ela fez parte de um programa do batismo da primavera de 2016. Então você não encontra essa Bíblia assim com facilidade não, tá? É uma Bíblia que eu guardava. Eu resolvi dar essa Bíblia de brinde hoje. Tem até o símbolo aqui do JA, desbravadores, aventureiros, tá lá? É um bom presente, sim ou não? Você quer ganhar? Hein? Quer ganhar? Bom. Bem, o que é que eu pensei? Eu disse, olha, eu vou falar para jovens. Se tem uma característica do jovem, que o jovem é inteligente. Sim ou não? Olha, não, depende, é? Olha, jovem inteligente. Pega as coisas fáceis. Bem, olha, presta atenção. Eu vou pregar o meu sermão. E no final do meu sermão eu vou fazer uma perguntinha. Aquele que acertar a resposta, a pergunta, leva o quê? A Bíblia. Sim ou não? Simples assim. Agora, alguém pode pensar, mas pastor, faça logo a pergunta, né? Porque aí é muita mangaba, né? Aí é muita mangaba, né? Não? Então, no final, eu vou fazer o quê? Eu selecionei duas perguntas. Uma mais fácil e uma mais o quê? Mais difícil. Agora, deixa eu explicar algo para vocês aqui. É pergunta de para quem estuda o quê? A Bíblia. Tá bom? Tá? Então, se você estuda a Bíblia direitinho, você vai saber responder. Se você não estuda, e aí vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Tá bom? Mas, se você prestar atenção na minha mensagem, olha, você tem grande chance de responder essa pergunta. E se mais de uma pessoa responder certa, o que é que nós vamos fazer? Sorteio? Não. Vamos fazer o seguinte. A primeira pessoa que levantar a mão, olha, além de saber a resposta, você tem que levantar a mão mais rápido que o seu irmão. Tá certo assim? Então, aquele que primeiro levantar a mão, este o quê? Vai responder. Se ele não acertar, a segunda pessoa e assim sucessivamente. Pronto? Fechado aí? Todo mundo entendeu? Claro mesmo? Então vamos à palavra de Deus. Evangelho de João. O capítulo é o de número 1. Nós iremos ler a partir do verso de número 43. Eu costumo falar, olha, por favor, auxiliem uns aos outros, mas nesse momento você não pode auxiliar, né? Bom, neste momento você não pode aí auxiliar o seu amigo, mas o Evangelho de João, é o quarto Evangelho, o capítulo de número 1, a partir do verso de número 43.
Todo mundo encontrou? Amém ou misericórdia? Amém? Então mantenha a sua Bíblia aberta, mas fechemos os nossos olhos, falemos com Deus. Oremos ao Senhor. Bom Pai, nós te louvamos pelo que Tu és. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu és aquele que era, que é e que sempre será, o Todo-Poderoso, o nosso Criador. Por tudo isso é que aqui nos encontramos. Aqui vimos, Senhor, para rendermos-te louvores, reconhecimento da Tua grandeza, da Tua majestade e do Teu poder. Pela fé e pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos achegamos até o Teu trono de graça e clamamos a Ti que uses de benevolência para com cada um de nós, que não nos impute os nossos pecados, mas que lave-nos nesta manhã no sangue do Teu Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que purifique-nos completamente, que torne-nos brancos como a neve, irrepreensíveis diante da Tua face, para que a nossa adoração seja para a glória do Teu santo nome, Senhor. Suplicamos-te também, Pai, o aguaceiro do Teu Espírito Santo, que como a chuva serôdia, o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã, que como um bálsamo, o Teu Espírito refrigere a nossa alma, cicatrize as feridas do nosso coração, encha-nos da Tua paz, encha-nos, Senhor, da alegria da salvação, que o Teu Espírito venha com poder sobre nós, para capacitar-nos a vivermos uma vida semelhante à de Teu Filho Jesus Cristo, a enfrentarmos as nossas lutas, os nossos desafios, e a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nesse instante, suplicamos-te também que o Teu Espírito capacite-nos agora, a fim de que, ao estudarmos a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, nós tenhamos uma clara compreensão da Tua verdade e do Teu querer para a nossa vida, pois suplicamos-te por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz o Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do verso número 43, o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Queridos, particularmente eu confesso a vocês que eu sou apaixonado pelo Evangelho de São João. Isso porque João dá a nós a oportunidade de lançar asas à imaginação em um plano muito diferente dos outros evangelhos. Não que eu não ame, não que eu não goste dos outros evangelhos, não se trata disso. É porque os outros evangelhos, em grande medida, tratam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no primeiro momento, como humano. Se você estudar as narrativas de genealogia de Mateus, de Lucas, você vai observar, esses evangelistas, eles apontam uma ascendência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a um ser humano. No caso de Mateus, Jesus, descendente de Davi. No caso de Lucas, Jesus, ele vem para mostrar que na sua vida, no seu ministério, todas as pessoas fazem parte e que ele veio para buscar a todas as pessoas
veio apresentar o ano aceitável do Senhor, ricos e pobres, escravos e livres, cegos, enfim, todos são bem-vindos ao seu reino. Mas João apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus. Ele introduz a sua mensagem dizendo que no princípio era o que, gente? Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. Portanto, ele abre a cortina do tempo, ele mostra a eternidade para nós. Esse princípio, queridos, onde Deus, somente Deus, existia. Mas o verso 14 deste evangelho apresenta-nos algo incrível, fabuloso mesmo. Diz que este Verbo, que vive para todo sempre, que vive desde a eternidade, que nunca houve um tempo que ele não existisse, este Verbo, queridos, se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, diz que este Verbo invadiu a história, que ele se assemelhou a nós, que ele se tornou um semelhante a nós, que ele encarnou, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Este ser extraordinário, Deus, queridos, se fez carne, habitou entre nós. Por isso eu particularmente amo assim de paixão o evangelho de João, o evangelho de João. João estrutura o seu evangelho para mostrar que Jesus, o Nazareno, aquele que nasceu em Belém e que habitou em Nazaré, é o eterno, o Criador deste vasto universo, o nosso Criador, o nosso Criador. É interessante que, ao introduzir Jesus Cristo no mundo e no seu ministério, João apresenta primeiro o testemunho de João Batista. E João Batista, ao olhar para Jesus Cristo, ele o identifica, verso 29 do capítulo 1, como o Cordeiro de Deus, que tira o que, gente? O pecado do mundo. Quando João vê Jesus Cristo passando, ele diz ali, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que ao João batizar a Jesus Cristo, João dá testemunho de que Jesus Cristo de fato era o Cordeiro, mas não só o Cordeiro, era o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. João disse, olha, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus o quê? Pés. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas, depois disso, nós encontramos que Jesus Cristo começa a encontrar pessoas e chamá-las para fazerem parte do seu reino, do seu grupo, dos discípulos. No verso número 35, nós encontramos que João Batista encontra-se novamente com Jesus Cristo. Diz assim, após ele batizar Jesus, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Diz a narrativa que os 2 discípulos ouviram Jesus Cristo, ouvindo João falar isso, seguiram a Jesus. E ao se aproximarem de Jesus Cristo, olha só o que Jesus Cristo faz, queridos. Verso número 38, diz assim, Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe, quem buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele, aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Sabe,
Aqueles discípulos se encontraram com Jesus Cristo, queridos, e gostaram tanto, foi tão importante para eles, que eles passaram o dia todo com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por quê? Porque João Batista havia dito para eles que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, o quê? O pecado do mundo. Eu imagino que aqueles jovens queriam que Jesus Cristo tirasse o pecado deles. Eu imagino que aqueles jovens queriam aprender sobre Jesus e como Jesus poderia livrá-los das suas culpas, dos seus pecados e de todas as coisas que eles tinham cometido. Mas diz ainda a narrativa, queridos, verso de número 40. Verso de número 40 diz assim: era André, o irmão de Simão quem? De Simão Pedro. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a quem? A Jesus. Ou seja, André era um dos dois discípulos de João Batista. Ele achou primeiro a seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos quem? Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado o quê? Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui, queridos, nós encontramos que André, ao encontrar-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao passar o dia com Jesus Cristo, ele sentiu no coração um desejo ardente de comunicar as boas novas, de comunicar a seu irmão, aquele que certamente ele amava, Pedro, acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se aproxima de Pedro e diz assim: olha Pedro, nós achamos aquele de quem Moisés e os profetas falaram, nós achamos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nós achamos. E Pedro, queridos, começa a ficar impressionado com essa mensagem e também se apresenta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus Cristo faz a primeira coisa na vida de Pedro. O que é que Jesus Cristo faz? Muda o nome de Pedro. Sabe, queridos, aqui eu e você precisamos entender isso. Quando nós nos encontramos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos muda. Amém, gente? O nome na Bíblia, queridos, normalmente aponta para o caráter do ser humano. Vocês são lembrados, por exemplo, de Jacó? Como era o nome de Jacó? O que significava Jacó? Enganador. Mas quando ele encontrou-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mudou o nome dele e ele passou a chamar-se quem? Israel. E qual é o significado do nome Israel? Significado do nome Israel. Estique bem as orelhas aí. Abram bem os ouvidos. Não se esqueçam. Príncipe de Deus. Jacó, enganador. Pense que mudança. Trapaceiro. E agora, qual é o nome dele? Olha, vocês não ouviram, não? Qual é o nome dele? Príncipe de Deus. Sabe, queridos, quando nós nos encontramos com Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é mudar o nosso caráter. Nosso caráter, queridos, pode ser um caráter semelhante ao de Jacó, enganador, trapaceiro. Mas Deus quer mudar o nosso nome, quer mudar o nosso caráter para que nós sejamos príncipes, o quê? Príncipe deles. Louvado seja Deus por isso, sim ou não? Chega para essa pessoa que está aí ao seu lado, não pode se aproximar muito, mas diga para essa pessoa: olha, seu nome não é Jacó não, sabe? Seu nome é o quê? Príncipe de quê? Príncipe de Deus. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Mas aí, queridos, a narrativa se desenvolve e mostra agora um outro personagem. Diz a narrativa que no dia imediato, ou seja, 2 dias depois do batismo de Jesus, no dia imediato, Jesus resolveu ir para a Galileia. E ele está indo para a Galileia, queridos, e ele encontra uma outra pessoa. Quem ele encontra? Filipe. Ele diz assim: segue-me. Ele diz o que para Filipe? Segue-me. Queridos, a segunda coisa que Deus quer fazer quando a gente encontra com Ele. A primeira, mudar o nosso quê?
caráter. A segunda coisa que Deus quer fazer com as pessoas que se encontram com Ele é dizer para essas pessoas: sigam-me, andem comigo, caminhem comigo, vivam comigo, almocem comigo. Almoçar é coisa boa, né? Sim ou não? Jantem comigo, vivam comigo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos, ao encontrar conosco, ao se encontrar conosco, queridos, Jesus Cristo pede para que nós o sigamos. Vivamos uma vida ao lado dele, caminhando com ele. Por quê? Porque ele quer isso. Porque Deus deseja viver conosco. Isso é tremendo, sim ou não? A Bíblia diz, queridos, que Deus nos ama. Deus diz assim: eis que com amor eterno eu o quê? Eu te amei. Quando você ama alguém, você quer ficar perto ou longe dessa pessoa? Perto. E porque nós, queridos, somos objetos do eterno amor de Deus, Deus quer viver perto da gente. Amém, gente? Amém. Foi por isso que ele rompeu as distâncias da eternidade até o nosso tempo. Foi por isso que ele se tornou um de nós, semelhantes a nós, para dizer, justamente isso para nós: olha, eu te amo, venha, porque eu quero viver ao teu lado, eu quero viver perto de você, eu quero estar perto de você por todo o tempo, por toda a eternidade. A eternidade. Mas Jesus Cristo chamou a Filipe. O verso de número 44 identifica a origem de Filipe. Filipe era de onde, gente? De Betsaida. Cidade de quem? De André, o outro personagem que nós já vimos. E também de Pedro. Nós já vimos que André e Pedro eram o quê? Eram irmãos. Ora, Filipe era de Betsaida. Aí olha só o que acontece no verso de número 45. Filipe encontrou a quem? Natanael. E disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiam, quem, gente? Os profetas. Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe estava todo entusiasmado. Ele tinha encontrado com Jesus Cristo. Ele chega ali e começa a dizer: olha, nós encontramos. E ele procura o amigo dele, Natanael, e começa a conversar com Natanael e dizer: olha, Natanael, nós encontramos. Aí algo acontece que interrompe um pouquinho aquela sequência de pessoas que aceitam com facilidade, ou aparente facilidade. O que é que acontece? Natanael olha para Filipe e diz assim: o que é que ele diz? Perguntou-lhe Natanael, verso 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Se você convidasse um amigo seu para conhecer Jesus, e essa pessoa chegasse para você e dissesse assim: olha, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, o que é que você responderia? Talvez eu começasse a discutir com essa pessoa, tentasse argumentar com ela, tentar provar para ela, tentasse mostrar de alguma forma, teologicamente, cheio de argumentos. Mas, queridos, me surpreende a atitude de Filipe. O que é que Filipe diz? O que é que Filipe diz? Venha, e o quê? E veja. Venha e tire a dúvida por você mesmo. Se você está cético, se você está cheio de dúvidas, se você não compreende as coisas direitinho, olha, eu te dou uma oportunidade de você experienciar isso, de ver de perto, de certificar-se, de tirar todas as suas dúvidas. Venha e veja. Sabe, queridos, Deus não quer que nós vivamos com dúvida. Ele quer que nós tiremos todas as nossas, o quê? As dúvidas. E se você tem algum amigo, se você tem alguma pessoa que tem dúvida, chame essa pessoa para ver Jesus Cristo. Fale com essa pessoa, venha e veja Jesus Cristo. Foi isso que foi isso que Filipe fez, queridos, e Natanael foi. E quando Jesus Cristo se encontra com Natanael, olha só o que Jesus Cristo diz. Verso número 47. Contrário, verso número 47, ele diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito:
Eis um verdadeiro israelita em quem não há o quê? Dolo. Opa, isso mexeu com Natanael. Sim ou não? De onde você me conhece? Você já me viu? Como é que você sabe que eu não tenho dolo? Como é que você conhece o meu caráter? Eu disse para vocês, queridos, que uma das razões que João apresenta Jesus Cristo como Deus, sabe? E ele tenta mostrar no seu evangelho justamente que Jesus Cristo é o quê? É Deus. Aqui é um atributo de Jesus Cristo como Deus. Qual é esse atributo? Me ajudem aí. A sua o quê? Onisciência. E aí Natanael fica boquiaberto, e ele começa então a perguntar a Jesus Cristo: olha Jesus, o que é isso? Aí Natanael, verso 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? De onde me conheces? Porventura, o senhor já me viu em algum lugar? De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Jesus Cristo está dizendo para Natanael: olha, antes que Filipe fosse até você, chamasse você, eu já tinha te visto lá, debaixo da figueira. É possível que Natanael, queridos, ali debaixo da figueira, estivesse orando, pedindo a Deus justamente uma compreensão sobre o plano da salvação, pedindo a Deus que lhe iluminasse o caminho, que lhe apresentasse uma solução para as suas dúvidas, para os seus dilemas, para as suas lutas, para as suas dificuldades. E Jesus Cristo disse: olha, enquanto você estava lá orando, eu o quê? Eu te vi. Eu te vi. Diante dessa declaração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo o ceticismo de Natanael desaparece, queridos, e surge agora um crente em Jesus Cristo. Amém? Diz assim, o verso de número 49, então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho, o que, gente? O filho de Deus, o rei de quê? De Israel, mestre. Ele percebeu claramente, queridos, que ali não encontrava-se um ser humano comum, um mestre como os mestres de Israel. Ali encontrava-se o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador deste vasto universo, o nosso Criador. E ele esteve disposto a reconhecer isso imediatamente. E o que acontece? Ele diz assim, verso de número 50, verso número 50. Olha o que é que diz o verso 50. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas, o quê? Verás. Olha, você ainda não viu nada. Se você estiver disposto a seguir-me, e olha só o que Jesus Cristo disse para eles, e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho, o quê? O Filho do Homem. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: agora eu vou abrir as cortinas dos céus, para que você veja coisas extraordinárias, e você verá o céu aberto, e os anjos de Deus descendo e subindo o Filho do Homem. O que Jesus Cristo aqui estava se referindo? A que experiência? Ao sonho de quem? De Jacó. Estão lembrados do sonho da escada de Jacó? Sabe? Em outras palavras, queridos, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encarnar-se, Ele uniu o céu à terra. Amém por isso? Ele abriu as portas dos céus para a humanidade. E Natanael aqui compreendeu, queridos, e como consequência disso, a vida de Natanael foi transformada. Repare, qual a possibilidade que eu e você estivéssemos falando sobre a vida de Natanael, se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tivesse aquele encontro com ele? Qual a possibilidade, queridos, de nós estarmos aqui conversando sobre a transformação que Jesus Cristo operou na vida de Natanael, se ele não tivesse encontrado com Jesus Cristo e acreditado nele? A probabilidade é qual? Zero. Mas Deus, queridos, ao chamar Natanael, transformou a sua vida
e fez dele um instrumento poderoso nas mãos dele para propagar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Sabe, meus queridos, quando Deus nos chama, Deus chama-nos para transformar o nosso caráter. E Deus chama-nos para vivermos ao lado dele. E terceiro, Deus chama-nos, queridos, para testemunharmos acerca do amor, da graça, daquilo que ele realizou na nossa vida. E Deus quer que nós vejamos o céu o quê? Aberto. E Deus quer, queridos, que as cortinas dessa eternidade se abram para que nós tenhamos uma experiência marcante com o Criador de todas as coisas, com esse que fez o céu, a terra, o mar, é o princípio de todas as coisas, esse Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, vivemos em um mundo em que a história registra que muitos líderes surgiram sobre a face da terra, alguns bons e outros não tão bons assim. Mas que infelizmente mesmo esses líderes que não foram bons, queridos, eles conseguiram alcançar pessoas, seguidores. Por exemplo, Hitler. Todos nós aqui conhecemos a história de Hitler. Nenhum ser humano de sã consciência poderá dizer que Hitler não tinha dom de liderar. Um líder capaz de mover uma nação inteira e de vender a sua ideia, os seus ideais, os seus sonhos, entre aspas, e provocar uma guerra, queridos, que ceifou a vida de milhares de pessoas, mas milhares de pessoas estavam dispostas a seguir a Hitler, a dar a vida pelo Hitler, sabe? E por aquilo que eles ensinavam. Que ele ensinava. Infelizmente, um péssimo quê? Um péssimo líder. Temos outro líder que eu gostaria de destacar, Gandhi. Gandhi disse, não uma arma. Ele conseguiu libertar a sua nação, o seu país, pelo exemplo e motivação do quê? Da paz. E milhares de pessoas seguiram Gandhi, até hoje Gandhi tem seguidores no mundo, queridos. Pessoas que admiram as suas ideais, os seus princípios, pessoas que pensam e que advogam da mesma forma como ele pensava e advogava. Mas, queridos, tem uma diferença entre Gandhi, um bom líder, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas um bom líder, irmãos e amigos. Jesus Cristo é o líder. E ele veio a este mundo para encontrar-se com cada um de nós. Talvez você seja cético ou semelhante a Natanael, mas Deus está à sua procura. Amém por isso. E ele não vai desistir de você. Porque ele quer você ao lado dele por toda a eternidade. Ele criou você com as suas próprias mãos. Davi fala isso no Salmo de número 139. Leia lá o Salmo 139. E esse Deus hoje está aqui para dizer para você, venha e siga-me. Se você crê, olha, eu vou abrir as cortinas dos céus. Eu vou mostrar os céus abertos para você. Você poderá conhecer coisas que jamais poderia imaginar, passaria por a sua cabeça. Eu vou transformar o seu caráter. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou fazer com que você seja apto a viver comigo por toda a eternidade. Sabe, meus queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo hoje está aqui para dizer para você, venha e me siga. Há 40 anos atrás, eu era um cético. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu perdi o meu pai. E isso mexeu com minha vida inteiramente. A ponto de começar a não acreditar que Deus é bom. Eu fui crescendo com isso amargurado no coração, dizendo, por que Deus não salvou meu pai? Onde ele estava quando meu pai estava se afogando? Por que ele não livrou meu pai? Porque eu tenho que viver uma vida sem o meu pai.
Se Deus fosse bom mesmo, se Ele fosse justo, se Ele me amasse, se Ele se importasse comigo, se Ele soubesse das minhas dores, Ele não deixaria meu pai morrer. Mas o que estava. E isso, essa amargura, queridos, fez com que, quando eu cheguei à idade de 15, 16 anos, eu me tornei um cético e disse assim: olha, Deus não existe. Porque se Ele existisse, Ele não permitiria que meu pai morresse. E em um momento da minha vida eu passei a viver como se Deus não existisse. Mas eu louvo a Deus que um dia Ele apareceu para mim. Sabe? Ele mostrou que, mesmo eu não compreendendo todas as coisas e não entendendo todas as coisas, eu sou objeto do eterno amor e da eterna graça dEle. Mesmo eu não compreendendo porque Ele permitiu que meu pai falecesse naquele momento e eu tivesse que enfrentar lutas que, se meu pai estivesse vivo, eu não enfrentaria. E a dor. Mas eu era objeto do eterno amor dEle. E isso, queridos, mudou a minha vida. Quando Ele disse assim: vem e siga. Vem e siga, porque eu vou abrir os céus para que você veja coisas extraordinárias. Sabe? Louvado seja Deus, porque Deus colocou em meu coração a capacidade de crer nele, de acreditar nele, de confiar nele. Então, ao longo desses anos, Ele tem curado a minha dor. Um bálsamo do Espírito Santo a cada dia. E Ele tem enchido meu coração de esperança. E eu confesso a você, eu tenho esperança hoje de que quando as cortinas desse céu se abrirem, quando Deus estabelecer um novo céu, a nova terra, sabe quem eu vou me encontrar além de Deus, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Sabe? Eu sonho em encontrar lá o meu Pai. Eu sonho com isso. Porque assim como Deus me ama, Deus ama e amou o meu Pai. Assim como Ele morreu por mim, Ele também morreu pelo meu Pai. Assim como Ele pagou o preço da minha dívida, Ele pagou o preço da dívida do meu Pai. Assim como eu serei salvo pela graça, meu Pai também poderá ser salvo pelo quê? Pela graça. Sabe, queridos, então eu tomei a decisão de seguir a Jesus Cristo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus hoje está aqui para chamar você e dizer: vem e siga-me. Nesse momento nós ouviremos uma mensagem cantada. Enquanto você ouvir essa mensagem, se você estiver disposto a seguir a Jesus Cristo, olha, fique em pé. Nós não podemos fazer aglomeração aqui na frente, mas você pode se levantar e dizer: olha, Jesus, eu quero o quê? Eu quero te seguir. Talvez eu esteja falando para pessoas que são magoadas, feridas, tristes. Talvez você esteja vivendo um momento parecido com o que eu vivi, cheio de dor, pensando: olha, Deus não me ama, não sou objeto do amor, da graça de Deus. Sabe? Talvez você fique pensando: olha, Deus me abandonou. Mas eu quero dizer para você que Ele rompeu as distâncias da eternidade, veio a este mundo, se tornou alguém semelhante a você, assumiu o seu lugar na cruz, para que você possa viver ao lado dele por toda a eternidade. E hoje, a semelhança daquele dia no passado, Ele encontra-se aqui para dizer para você: vem e siga-me. E se você aceitar esse convite de Deus, Ele irá transformar a sua vida, Ele irá transformar a sua história, assim como transformou a história de André, de Natanael, de Filipe, de Pedro, a minha e a de tantas e tantas pessoas ao longo desse tempo, ao longo da história da humanidade. Certamente Ele fará isso. Coração ouvir tua voz, me chama pra perto,
coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo se entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. O teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E
preciso estar em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Oremos a Deus nesse instante. Pai, louvado seja o teu santo nome, porque tu és o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão. Louvado seja o teu santo nome, porque a despeito dos nossos pecados, das nossas fraquezas, ou mesmo da dureza do nosso coração, somos objetos do teu eterno amor. Louvado seja o teu nome, porque não desistes de nós. Por mais que tenhamos relutância, ou mesmo que digamos não, tu vais ao nosso encontro. Tu nos persegues, com um fim, com um propósito de propor para nós a vida e a salvação eterna em Cristo Jesus. Este momento fala de uma forma profunda ao nosso coração. Nos alcance, Senhor, pela Tua muita graça, pela Tua misericórdia. Nos envolva com o Teu amor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz dizer: venha e siga-me. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver a eternidade e as coisas maravilhosas que tens preparado para nós, para todos aqueles que entregam a sua vida em Tuas santas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um desses jovens que aqui se encontra nesta manhã. Guarde-os sob Teus paternais cuidados. Fortaleça-os na vossa fé. Transforme a vida deles, assim como transformasse a vida de Natanael, a vida de André, de Pedro, a vida daqueles jovens, e torne-os poderosos na Tua palavra, para que eles possam fazer tudo para a glória do Teu santo nome, Pai. E quando as cortinas desse céu se abrirem, quando o Teu Filho voltar com grande poder e glória, que pela Tua graça eles, juntamente com aquelas pessoas que eles amam, que todos que aqui nos encontramos, que todos nós possamos receber de Tuas santas e benditas mãos a coroa da vida eterna, pois nós rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por isso.